Tá, então já até vou Exato. fazer uma pergunta sobre isso. É, acho que o Robinho pode falar sobre Portugal, né? Qual foi tipo, dores e glórias, assim, sabe? Sobre o trabalho como barista aí, né? Acho que você pode falar como que é essa cena, Sim, o que tem sim. de mais problemático e o que tem, comparando até um pouco com o Brasil. E também pode contar algum perrengue, se você quiser. E aí depois queria que o Sim. Ti falasse sobre a mesma coisa, mas falando tanto da Irlanda quanto de Portugal, até como que é a diferença no trabalho. A gente não vai falar sobre consumo ainda, porque isso daí a gente vai falar já já. Quem está ouvindo a Tá. gente vai saber um pouco sobre como é o consumo de café, principalmente de café especial. São muitos desafios, né? Em Portugal e acho que em Exato. alguns lugares específicos da Europa. A gente vai chegar nesse papo, mas por enquanto eu quero falar um pouco sobre o mundo do trabalho, inclusive sobre horas de trabalho, sobre como que é a operação, se tem algo muito diferente que aqui, e sobre salário também e tudo mais. Então, vamos lá. A minha profissão, por exemplo, eu sou de São Paulo, nascido e criado, e foi basicamente só em São Paulo que eu tive a minha vivência com café, de barista. Aqui em Lisboa tem muito trabalho, tem muita cafeteria abrindo e pouco barista. Ah, por exemplo, o meu último trabalho aqui, eu estava como head barista de uma empresa que tem 3 lojas. E eu ficava passando pelas 3 lojas dando treinamento para o staff, porque a empresa não contratava necessariamente baristas, contratava pessoas, e o meu trabalho era transformar essas pessoas em minimamente barista, sabe? Fazer um cappuccino, expresso, regular um moinho. Mas assim, não contratava baristas, contratava pessoas. Até porque elas faziam tudo. Tanto atender mesa, como tirar o café, como ajudar ali algumas coisas da cozinha. E, então fazia um pouco de tudo, mas tinha que saber fazer um bom expresso, um bom cappuccino. E o meu trabalho basicamente foi esse: pegar essas pessoas e transformar em baristas. Isso foi bem bacana, foi uma experiência muito boa para mim. Eu já tinha dado cursos de bartender no Brasil, já tinha dado treinamentos, e foi muito legal essa experiência aqui de treinar pessoas de vários lugares do mundo. Então, na equipe tinha nepaleses, africanos, ucranianos, russos, portugueses, brasileiros, várias nacionalidades, e eu tinha que treiná-los juntos para fazer a mesma tarefa. Na parte de café, isso foi bem bacana. Agora, quando eu cheguei, eu confesso que talvez eu possa ter tido uma má experiência, que no lugar que eu busquei trabalho, que eu encontrei trabalho, foi um lugar um pouco pesado de clima. E, e aí eu senti também uma coisa muito, muito, talvez o Thiago deva ter percebido isso também. Por exemplo, a questão da educação do Brasil em relação ao inglês. Por mais que a gente esteja em Portugal, que fala a língua portuguesa, em Lisboa e tudo certo, cara, é uma cidade do mundo. Aqui é gente de todos os lugares. Às vezes eu fico o dia inteiro aqui, eu não falo português com ninguém, é só inglês. É Mas verdade isso. o nosso inglês do Brasil, das escolas, é aquele inglês muito chumbrega. É um inglesinho verbo to be por 10 anos. Você não pega a experiência para poder conversar com as pessoas. E quando eu cheguei, eu fui trabalhar numa cafeteria de 4 baristas, eu era um dos 4, os outros 3 não falavam português. E eu tinha acabado de chegar no Brasil e eu ficava pensando, e um deles era na cozinha, por exemplo, tinha nepaleses. Um deles me falou que na aldeia que ele vivia, no Nepal, nem água potável tinha. Mas o cara saiu da escola falando inglês fluente, brother. Para você ter uma ideia, não tinha várias coisas na aldeia do cara.
mas o inglês, ele saía da escola falando fluentemente, tranquilamente, perfeitamente. E, e eu tinha saído de São Paulo, uma das maiores metrópoles da América Latina, no centro, bombando, frenético, estudei em escolas regulares até. Cara, eu não sabia trocar ideia, eu conseguia me comunicar em inglês ali, naquele meu inglês de índio, me querer, me fazer, me ter. Mas os caras, mas eu não conseguia, por exemplo, trocar ideia sobre, sei lá, chega um cliente que quer conversar sobre a Champions League, sobre futebol, sobre a política. Eu não conseguia desenvolver muito papo. Eu conseguia atender o trabalho de café, para o meu trabalho, eu conseguia muito bem atender o cliente. Nenhum cliente sairia sem tomar um café, sem ser atendido por causa disso. Mas eu não tinha aquela fluência do inglês. Isso foi uma coisa que me bateu e falei, caralho. Opa, desculpa, não sei se vocês podem falar, Tudo bem. mas enfim, caraca, Tudo bem. caraca, É isso é muito muito legal pesado, você falar porque... isso, né? Porque eu acho que Exato. quando o brasileiro pensa, às vezes, em ir para algum país da Europa, ele deve imaginar, beleza, vou trabalhar com café em Portugal, porque tem uma proximidade no idioma e eu já entendo sobre café, só que não é Não, isso. não, não, Não não, é não. Não, isso. Esquece. Não, você vai ter que conversar com fornecedores da Dinamarca, fornecedores da Noruega, da Espanha, da Itália, e tudo Aí isso é em entra inglês, cara. inglês. Tudo Tô isso é em inglês, ferrada, tudo tipo, isso é em sem inglês. chance pra mim, gente. O Thiago ainda foi primeiro para a Irlanda para estudar, ele deve ter visto bem isso, mas ele deve também ter visto que quando você sai do Brasil, e se você não tem cursos de inglês real lá do Brasil, aqueles de verdade, você não consegue desenvolver. E isso foi muito incrível, yeah. assim, que eu falei, caraca, o cara do Nepal, ele não tinha chinelo, ele não tinha água potável na cidadela dele, mas o cara sai da escola falando inglês fluente, real como segunda língua do cara. E a gente está em São Paulo, maior metrópole da América Latina, e as escolas não ensinam, não formam a molecada para se comunicar com o resto do mundo. Isso foi loucura. Mas é isso, basicamente. Eu lembro, Ti, de você comentar sobre isso comigo, Ti. Sobre a história de idioma, a gente trocando umas mensagens numa época e você me falou isso sobre inglês. Sim. Só rapidinho, ô Robinho, eu trabalhei com um nepalês também. Cara, Ah, ele não falava somente o inglês fluente, ele falava 5 idiomas, brother. Falava então, nepalês, francês, alemão, português e o inglês. é isso. Ele lavando o copo, tio. Eu peguei e falei assim, brother, você tem 5 idiomas, velho. Você tá fazendo o que aqui? Ele, cara, preciso trampar pra pagar minhas contas. Tipo, cabeça de É, hoje, tipo assim, a galera que sai do Brasil, que quer trabalhar, que quer evoluir como pessoa, como tudo, mano, a pessoa tem que vir no sapatinho, tem que vir humilde. Porque, cara, tem muita gente, tipo, não desqualificando a gente lavando copo, ou o que seja, mas tem muita gente, quando você olha, você fala, cara, nem eu falo 5 idiomas tão bem como você tá aqui, velho. Tipo, é surreal. Vida de imigrante é surreal. Se chegar na E arrogância, esquece, porque você não vai conseguir esquece, aproveitar as oportunidades, né? esquece. E aquelas mensagens que a gente já vinha conversando, é totalmente isso que o Robinho falou. Tipo assim, eu saí do Brasil e fui direto para Irlanda, mas sem inglês, brother. Sem inglês nenhum. Eu, você foi tipo, cru. chegava na cafeteria, tipo, eu sempre ia na mesma cafeteria. Uma que eu queria arrumar um emprego lá, porque eu achava bacana, e outra que eu queria desenvolver meu inglês. Que Cara, cafeteria que era, Ti? Era em Dublin? era o... Foi em Dublin. Foi o The Coffee 3FE. Angel. Ah, no Coffee Angel. Não, Cara, o Coffee Angel eu tenho até uma caixinha de uma edição limitada de café deles que eu guardo até hoje. Não tá aqui Ó, agora, senão eu mostraria. Porque é um café que a minha cunhada, né, mora na Irlanda e trabalhou com café um bom tempo em Dublin e ela me deu de presente de Natal. Toda vez que ela vem, ela traz café. E era do Coffee Angel, era um café africano, animal, assim. Nunca vou esquecer. o 3FE é bom, mas
Pra mim, a melhor torrefadora dali de Dublin é Cloud Picker. Cara, não o café sei, do não cara é muito conheço. bom. É? É muito Não bom. conheço. Mas tipo assim, o rolê de, tipo, cara, eu chegava assim na cafeteria, pedia meu café, eu falava expresso. Aí a pessoa já me perguntava, né, o staff, single ou double? Aí eu ficava pensando, tá, double faz sentido, double expresso. Aí ela começava, anything else, sir? We have a great pastry now, blá, blá, blá. Eu falei, puta Dando que uma aula. pariu, velho. Aí eu ficava nessa sem inglês nenhum. E lá o rolê é diferente. Aqui em Portugal, como o Robinho falou, aqui em Portugal a galera fala assim, tô indo pra Portugal porque é português, o idioma é próximo. Cara, aqui você não fala português, só. Aqui você tem que falar inglês toda hora. Você passa um dia falando inglês. E lá é o contrário. Lá a galera, tipo, se lixa pra você. Se tá aqui, você vai falar inglês. Eu não sei falar Exato. português. Então, tipo, lá é totalmente o contrário o rolê. Então, pra mim foi hard. Aí eu fui pra lá com a escola de inglês, tudo, só que eu queria trabalhar. Arrumei um trampo na Butlers. Butlers é uma cafeteria como se fosse a Cacau Show do Brasil, a Copenhague. E aí eu peguei e consegui, cara, não sei como, acho que foi Deus que me iluminou ali, eu consegui passar na entrevista em inglês. Aí o cara me pegou e me colocou na loja que era super busy. Aí no primeiro dia eu trabalhando lá, tipo, entrava mudo e saía calado, né? Aí chegou uma gerente lá das lojas, olhou assim, viu que eu era diferente, aí chamou um outro gerente, né? Aí perguntou, quem que é ele? Aí falou, não, o menino que tá trabalhando novo aí, pá. Ela veio falar comigo. Eu não conseguia falar nada. Ela olhou no meu olho, não falou nada, passou. Aí eu fui fazer treinamento da Butlers. Aí eu peguei e encontrei ela lá. Ela veio falar comigo, aí eu já arriscando um pouco o inglês, tudo. Juro pra você, ela só falou o seguinte, você tem 1 semana pra aprender inglês, senão você tá fora. Uau! Cara, Sim, filho. Nossa. Cara, sendo que, tipo, ok, no final da semana eu já tava fora, porque eu não ia conseguir aprender, desenrolar. Mas eu pensei que você ia falar, não, no fim da semana eu já estava fluente. Nada.